Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Neo Sapiens. Eu quero mandar hoje um beijinho muito especial no coraçãozinho da Wii. É minha filha. Vocês sabem o que é ter uma bonequinha de 6 anos? Esse amor, é esse amor que eu tenho. Filho, o papai tá sempre conectado no seu coraçãozinho. Um beijo, filha, um beijo. Pessoal, hoje nós temos aqui uma convidada muito especial, que é a Célia. Seja muito bem-vinda. Olá. Olha que maravilhosa. A honra estar aqui. Querida, que puro amor, que puro amor. E, como sempre, né, eu vou falar um pouquinho aqui da mini bio, da Célia, para vocês saberem sobre como vai transcorrer nosso bate-papo. Ela é psicóloga transpessoal, a 4ª corrente da psicologia. Iniciou a clínica no Rio em 1990, e escreveu 5 livros, sendo o primeiro lançado pela editora Record, que é Terapia de Vidas Passadas, uma viagem no tempo para desatar os nós do inconsciente. Nossa, que título legal, hein? Lindo. Olha o título de novo, ó. Terapia de Vidas Passadas. Uma viagem no tempo para desatar os nós do inconsciente. Perfeito. Muito bom, né? Muito abrangente. Tá de parabéns quem fez isso. Obrigada. Muito jovem, morou em Paris, que chique, né? De 73 a 76, onde teve os primeiros contatos com os workshops de psicologia transpessoal. Além dos cursos de parapsicologia, filosofia oriental e tarô egípcio. E por aí. E vai, né? Curiosidade vai levando a gente. É verdade. Essa é linda. Ela é médium intuitiva e de efeitos físicos. Ela vai explicar pra gente o que significa isso. Desde pequena, numa família católica que transitava naturalmente por reuniões kardecistas realizadas em casa dos seus tios, com experiências de diversas manifestações mediúnicas, estudos e materializações para curas. Multidisciplinar, passou por muitos caminhos antes de decidir se dedicar-se à clínica como psicoterapeuta e escritora. De 2004 a 2020, realizou os cursos de psicologia transpessoal e regressão de memória para a Unipassu. De 94 a 2004, participou do grupo de médiuns de apoio para materialização de cura no lar de Frei Luiz, que a gente já falou tantas vezes aqui. Exato. E depois no grupo da prece. Olha só, essa é a Célia. Só um pedacinho. Tudo isso só nessa pessoa. Estamos aí para tentar, né, juntar todos esses fragmentos. Né? Exato. E não somos uma coisa só, jamais. Jamais. Maravilhoso. Célia, eu queria perguntar para você, como é que começou o seu contato com esse mundo espiritual? Você falou que é desde pequena e sentindo os efeitos da mediunidade. Eu queria que você tentasse expressar para a nossa audiência, para quem está assistindo a gente, o que significa isso, né? Porque eu acho que tem muita gente que passa também por isso e fica, talvez você parece que teve um apoio da família, né? Porque a família entendia. Mas tem muita gente que acontece e não tem bagagem nenhuma, suporte, então não tem suporte. Fica se sentindo um estranho no ninho. Você pode comentar como é que foi esse processo? Mim, quer dizer, eu ia passar as férias na casa desses tios, que eram meus padrinhos também, não tiveram filhos, então, inclusive, eles me orientaram muito depois de desencarnados, em momentos diferentes, e me levaram para aulas, e depois eu até posso contar detalhes. Mas era isso, eu ia pequena, ficava de férias, meu irmão era 2 anos mais velho que eu, minha irmã 2 mais nova, eles dormiam naturalmente, entende? E eu ficava curiosa, depois do jantar, tinha assim, geralmente umas 7, 8 pessoas, amigos da família, e nós íamos para o quarto e eles iam, apagavam a luz e fazer o ritual kardecista e as materializações. Mas eu não aguentava, eu tinha uma curiosidade, porque eu lia os livros mal e porcamente, porque eu era alfabetizada na época, levemente alfabetizada, 6 anos, 7 anos. Então, eu lia os livros que ele tinha, Leon Denis, e eu não lia, eu lia os títulos e as fotos, e ficava impressionada com as fotos, e as materializações e tudo isso. E aí eu via as luzes se materializando, caindo, coisas que desmaterializavam de outros lugares e caíam ali e viravam
como uma vez um terço todo de madrepérola, que caíram as contas e depois fecharam e ficaram. Que lindeza. Então era um momento assim, eu ficava escondida, porque não tinha uma porta do corredor para a sala, tinha uma cortina de brocado. Então eu ia engatinhando no escuro e ficava olhando. E depois, no dia seguinte, eu ia para os livros, olhava, tal, eu não entendia nada, mas via e já ia, vamos dizer, tomando contato, né? Então, isso era, assim, natural. E a minha mediunidade, eu não sabia que era mediunidade. Eu só fui perceber isso aos 15, 16 anos, quando eu conversava com a minha irmã e dizia, vem cá, mas você vê as coisas, sente as coisas? Ela dizia, não. E ela tem mediunidade, mas de mão de cura. E ela, na época, não sabia. Ela dizia, não. Porque eu via, quer dizer, via, é difícil explicar. A intuição não é ver com os olhos, é sentir com o coração e a alma. Então, quando você sente, você sabe o que está acontecendo. A gente pode chamar de clarissapiência, né? Exatamente. É um saber convicto. É um saber convicto. Dentro da alma. Exatamente. Você deu a definição correta. Então, eu achava que isso, todo mundo era, que ser encarnado era isso. Mas não era. Não era sempre isso. Então, eu dizia, entrava às vezes uma amiga dela, entende? E eu ficava, entendeu? Tá esquisita. E houve uma vez em que eu senti que estava acompanhada mesmo, e aí ela começou a chamar, não via, mas eu sabia a vibração, o campo, tudo direitinho. E aí eu disse para minha irmã, Tereza, não vai não, não sai não, faz ela ficar aqui. E eu tinha uns 17 anos, ela disse, não posso deixar ela. E elas saíram, eu fiquei nervosa, era de tarde. E elas saíram, iam, sei lá, ao cinema, sei lá. Quando eu fui para a sala, e quando ela se dirigiu à porta, eu, intuitivamente, mandei parar por aqui, pela nuca, eu nem sabia disso. E eu disse, não saia, não saia. Quando eu fiz isso, eu levei um susto, porque ela virou-se e disse, quem é você para me desafiar? Eita. Aí eu tremi, mas não... O segurei a onda. Claro. E aí eu disse, não, para que você vai sair agora? Você não entende? Tem necessidade? Aí ela começou a ficar agressiva, de repente entrou uma preta velha. Oh, que coisa linda. Para proteger. Tirou, limpou. Sim. E entrou. E aí ela disse, obrigada, minha filha. Eu disse, filha. É, claro. E aí pediu um banquinho, aí botamos uma cadeirinha, um banquinho, ela sentou. E ela ali, minha mãe estava fazendo a siesta, Sim. Entendeu? Acho que era um sábado, uma coisa assim. Ela estava fazendo a siesta. E aí, nós na sala, as três, e ela falou assim, ela deu uma aula sobre uma coisa que eu só fui ler depois, num livro de apometria, que eu comprei de um dos criadores lá do sul, do hospital, tem um nome, o hospital que ele fazia os trabalhos de cura. E ele tinha 2 livros de apometria. E eu aí só encontrei isso depois, uns 10 anos depois, entendeu? E aí ela dizia, o spin, ela explicou uma série de coisas sobre campos, tarará, mas com a linguagem que às vezes ela falava em spin, entendeu? Mas voltava para a linguagem mais compreensível para a gente. E aí ficou lá, deu passe na gente, limpou e saiu. E a menina ficou normal. Ela tinha uma mediunidade que foram descobrir a partir daí. Aí ela falou com os pais, ela foi para um centro e tudo isso. Entende? Ela estava nesse estado. Então, era uma coisa que eu achava que isso era normal. E começava a perguntar para mim, ela dizia, não, eu não vejo isso, entendeu? Eu digo, mas eu também não vejo. Mas eu não sabia encaixar essa mediunidade. Sim. Entende? É isso. E quando você, nessa convivência com os seus tios, eles iam te explicando? Não, ele só falava o que a gente perguntava. E eu gostei muito disso. Ele, para mim, foi um modelo. Entende? Porque ele
Se você precisasse, ele explicava. Se você perguntasse, ele explicava. Mas ele não doutrinava. Ele não tentava nenhuma conversão. Nenhuma conversão. Ele só dava o tanto da fome, o tanto da sede do seu espírito. Exatamente. Olha, Você que tem umas metáforas ótimas. Eu sou boa de metáfora. É boa, excelente. Então ele era assim, então era um exemplo para mim, ele ficou sendo um exemplo. Entende? Meu pai morreu muito cedo, quer dizer, então ele era o exemplo que eu tinha assim de como guiar a gente, né? Como orientar sem impor, sem querer fazer a cabeça, né? Isso possivelmente deixava o seu espírito, ainda que numa tenra idade, muito confortável para querer mais, né? Eu acho que não era uma obrigação. Não aqui. era uma obrigação. Era uma pitada, um docinho, tipo, ai que delícia, quero mais. Eu me sentia livre. Livre. Para procurar do meu jeito, quer dizer, do meu jeito no sentido assim, o que eu precisava a cada passo. Sim. Não recebia aquilo de fora para dentro. Foi já dessa época buscando de dentro, dentro de mim. De dentro para né? fora. Exatamente. E houve algum momento em que você percebeu que você tinha uma facilidade a mais de entrar no campo das pessoas? Isso já foi. Esse exemplo já foi muito. Já foi um claro. E depois eu percebia sempre, mas eu me sentia um pouco, talvez, na dúvida se aquilo era real, porque as pessoas viam, né? Diziam que viam, né, os médios. E eu não via assim, né? E com os olhos, com esse olhar. Sim. Eu sabia que estava acontecendo uma coisa aqui, desse jeito, eu poderia até descrever o que estava acontecendo. Claro. Mas era uma coisa que eu não tinha a imagem. Sim, sim, perfeitamente. Eu tinha a percepção. Percepção, registro. Isso é muito difícil. Porque você não encontra um paralelo para te explicar, vamos dizer assim, na realidade encarnada. Sim. É muito volátil, muito etéreo. E muito possivelmente dentro daquela certeza, aquela convicção, todas aquelas emoções que passavam pela cabeça do personagem, vrum, vrum, elas vão circulando dentro de você, né? Exatamente. Vão passando como ventos. Exatamente. E aí você diz, eu não posso estar também inventando isso. Isso eu não posso estar fazendo. Isso é real, né? Isso é real. Isso é real. Exatamente. Aquela vibração. Aquela vibração, aquele sentimento, aquele arrobo emocional de um determinado... de uma emoção, de uma perda, de um ganho, de uma vitória, de um luto. Quer dizer, você não pode É quando eu imagino que o médium sempre passe por esse questionamento. Será que é real? Exato. Ou é da minha imaginação de criança, de jovem? Exato. Mas quando você vê a velocidade em que um carrossel de emoções circula por você, é humanamente impossível você mimetizar todas essas emoções. Também. Isso é aos impossível. Poucos. Mas alguns orientadores... afirmavam que eu tinha que acreditar, precisava acreditar, né? Porque aí entra a questão da baixa autoestima. Sim. Todos nós temos uma Todo mundo boa se dose, questiona. né? E o que é bom, porque você não entra, porque tem pessoas que são tão ingênuas, né? Que às vezes acreditam em coisas, mas cada um com as suas questões, seu aprendizado, né? Eu entendo. Eu tenho grandes aprendizados que vêm sendo feitos e continuarão sendo feitos. Eu estou entendendo exatamente o que você está dizendo. O fator dúvida, ele é um viés da responsabilidade. Da responsabilidade. Então, e da autoproteção. E da autoproteção, né? É aquele medo protetivo. Exato. Em que você diz assim, será que está demais? Será que estou indo além? Exato. O que eu posso... Qual é esse limite disso? Qual é o limite entre o que eu digo, penso, falo e as intervenções que eu faço e o quanto eu posso intervir na vida do outro? Vai ser para melhor, para pior? Tenho eu esse direito? São essas questões. Essas questões. E aí isso vira um grande balizador de um profissional /médium responsável. Sim. Que nos protege do que a gente chama de fascinação, né? Sim. O fascínio, né? É uma proteção. É uma proteção. Para esse estágio. Só para a audiência entender, a fascinação é um nível altíssimo de obsessão, quiçá o mais alto, que é quando você entra em deslumbramento, encantamento interno, e você acha que o que você sabe é o tudo, você é a autoridade de tudo, e você passa a se auto-idolatrar, e você vê na própria forma da pessoa, do médium, se colocar, se ele está em auto-idolatria, Sim. se ele não admite outros saberes complementares ao dele, e aí ele se fechou, se deu como concluído, e aí é complicado.
complicado. Complicado. E ainda que a pessoa seja muito bem intencionada no que ela faz, infelizmente, a fascinação é aquilo que nos pega logo ali. Exato. E todos nós temos pontos fracos. Muitos. Então, sem autoconhecimento, você é uma presa fácil Presa fácil. para a obsessão, né? E se você tem autoconhecimento, trabalha, fica atento, mesmo assim você é pego de vez em quando. E isso era um assunto que a gente estava fofocando ali nos bastidores, porque quando nós estávamos compartilhando ali as nossas batalhas de vida, a gente concluiu ali que se a gente não desenvolve a habilidade de autodefesa, não dá para trabalhar com esse trabalho, né? Não, é muito perigoso. Muito. No sentido que você tem que estar atento, você tem que estar se perguntando o tempo inteiro, assim, isto é meu, isto não é meu, e atento às vibrações dos campos. Exato, Celinha. Porque a obsessão é tão sutil Isso, Celinha. É isso. que você pode, vamos dizer assim, confundir como algo seu. Exato. Uma raiva que é sua. Não, mas essa não é a minha raiva. Eu tenho raiva de vez em quando, mas não é. Claro, meu amor, somos Pois é, seres mas humanos. não é essa. É. Então, identificar essas sutilezas, mas para isso precisa você se conhecer um pouco. Né? Um pouco muito. Pouco. Eu não queria desanimar É, eu não queria desanimar o pessoal. o pessoal que está ouvindo. Mas você precisa se conhecer. Foi isso que eu fiz durante uns 4 anos no Frei Luiz. O Dr. Gazola gostou da ideia de fazer não só para os médiuns, mas para o público, né? Porque o público tem um público carente que precisa muito. Sim. Entende? Vão lá com as famílias, precisam muito de apoio, de suporte, de entender o básico de si mesmo. Nossa, que difícil. Então, ele me deu lá aquele espaço que seria o Hospital Holístico do Dr. Lauro Neiva, do qual eu sou amiga, sim, mas amiga de peito, da neta dele, que é a Mônica Neiva, e ele era amigo do meu tio, Aquele tio foi referente. médio, que era médio do Frei Luiz. Que era médium do Frei Luiz. É. E então, E lá nesse lugar você ia... eu levei meus alunos, porque eu já tinha tido a primeira turma de alunos. Então, quando eles se formaram em 2000, em 2000, aí eu levei para lá, e era um grupo de 7, era ótimo. Eu ia para a materialização de madrugada, depois terminava o café e eles chegavam. E eles chegavam por volta de 10h30, 11 horas. E aí nós íamos para o hospital e lá chegavam o público. Mas começou com o objetivo dos médiuns, porque eu dizia para o doutor Gazola, precisa a gente dar um atendimento, porque os médiuns são os mais atacados, porque eles têm a mediunidade solta, pulsando. Solta. Então, mas foram poucos. É porque a gente percebe... Que quiseram. Eu percebo isso, Celinha. Veja se você teve uma experiência à minha frente, né? Você morou na França em 73 a 70. Mas isso fica por conta da idade. Mas tudo bem, mas a gente tem que respeitar quem vem na frente. Em 75 eu estava nascendo e a senhora estava lá arrasando na França. Eu estava nascendo só pedindo mamar. Só isso. Então, você veja, né? Os tempos passam, mas o padrão de... O grande desafio desses lugares onde se trabalha com mediunidade é obter por parte do servidor um engajamento verdadeiro com a própria verdade para se colocar com excelência a serviço. E quando você me diz, bem antes de eu sequer imaginar também que um dia eu ia trabalhar, que essa era a deficiência, né? Você disponibilizou ali o suporte para os médiuns, entendendo que eles são os mais atacados e que são pulsos de mediunidade ali disponível para as forças do bem e para as forças contrárias. Sim. E o tempo passou e a realidade é praticamente a mesma. Assim, são pouquíssimos os servidores que entendem que há de haver esse compromisso. E aí, quando você fala sobre... com tanto amor desse período em que você esteve, né, lá no Frei Luiz, aí a gente vê
eu não consigo entender uma pessoa que se coloque a serviço, ainda que em consultório, se ela não tiver um respaldo da caridade por trás. Eu digo, lançando mão da tecnologia, Marcelo gosta de falar assim, né? A tecnologia mediúnica é uma tecnologia, sim, pode e deve ser usado com esse viés de atendimento psicoemocional, de um encontro privado para alavancar conhecimento, limpezas, tudo que vale em ambiente privado realmente, né? Particular. Mas se você não tiver um background ligado à caridade, eu acho que vai sempre ficar aquele ato no sentido de substância. Né? E a gente vê como que a senhora tem substância e vai ficar... Você está muito mais próximo do processo do fascínio do que se não estiver ligado à caridade, entende? Porque a caridade... Mais vulnerável. Muito mais vulnerável. Muito mais vulnerável. E aí a gente vê a blindagem natural da Célia ali, com o estado de alerta que ela tem ainda hoje, com essas preocupações. Isso é gigante. Eu entendo isso como gigante. Eu ia perguntar isso, duas coisas. Se nessas reuniões que a senhora acompanhou lá de criança até adolescente, se em algum momento a senhora começa a participar dela na casa dos tios, e o que significa ser médio de materialização para quem não sabe? Tá. Começar com o médio de materialização. Todo mundo doa ectoplasma. Ectoplasma é uma energia vital que sai do citoplasma da célula. Mas tem uns que doam em abundância. E são pessoas hiperativas, né, geralmente, porque a energia pulsa e precisa sair, precisa ser doada. Não é nenhum mérito a gente doar, é necessário. Tá? Então, essa ectoplasmia ela sai como se fosse uma forma de nuvem, perceptível pela visão clarividência, né? E ela é que dá o corpo, vamos dizer, a forma do corpo físico. É uma coisa ainda meio etérea, né? Então, isso serve demais para os processos de cura, entende? Quer dizer, qualquer cirurgia espiritual vai precisar de ectoplasmia, qualquer desobsessão vai precisar de ectoplasmia, entende? Porque é um fluido vital para trabalhar com outro ser humano encarnado. E nessa interface espírito-matéria, né? Espírito-matéria, ele é o fluido que faz Faz o perispírito, trabalhar a parte do perispírito, que é a forma do corpo. Então, se existe uma cirurgia no corpo físico, para curar o corpo físico, ela é feita no perispírito. Isso. Entende? Quando, às vezes, sai sangue, eles mostram, é mais uma questão de prova. Mas para a gente se convencer dele. Se convencer, exatamente, porque não precisa. Não mesmo, né? Não precisa. E a outra pergunta qual é? Ficando nessa ainda, mas eu já faço a outra. Então, por exemplo, a senhora falou que todo mundo doa ectoplasma. Porque sim, todo mundo tem. Todo mundo tem. Em porções menores, maiores, médias. E aí quem tem, digamos assim, quem tem muito ectoplasma, quem produz muito ou tem muito, esse é conhecido como médium de materialização. Esse fica caracterizado como médium de cura. E não precisa ser só materialização. No meu consultório, eu sinto quando está acontecendo, porque às vezes a pessoa está liberando um trauma. E para essa liberação, tem vários seres de luz trabalhando. A gente nunca está sozinho. Nunca. Então, tem os orientadores, protetores do paciente e tem os meus. Então, nesse momento, às vezes, eles fazem cirurgias. Retirando o núcleo traumático. Porque quando sai o trauma, o perispírito rompe. Isso, sério. Então, esse perispírito rompido precisa ser refeito. Reparado. Então, eles reparam com fios elétricos e tudo isso com ectoplasma. É isso aí. E eu sei quando eu começo a ficar num torpor, entendeu? E aí sai lágrimas e sai bocejos e aquela coisa toda. Eu já digo, abre sem parar, você não quer. Às vezes fica constrangida, porque o paciente às vezes está pensando que você está com sono e não está dando... É bom avisar antes. Eu aviso. Então avisa. Eu aviso, porque é pior, porque senão atrapalha o trabalho. E em caso de eructações, em caso de gás, avisou, não estou com má digestão. Não exatamente.
E qual foi e como é que a pessoa sabe que ela é médium de materialização? Quem falou? Eu não sabia. Foi Frei Luiz. Ah, lá no Frei Luiz. Porque foi o Frei Luiz. Por quê? O Frei Luiz. Meu tio Ah, trabalhava no grupo antes de virar aquele que estava começando. E eles tinham tido um médium, mas o médium, não sei, teve uma complicação. Lá no comecinho com Rocha Lima. Com Rocha Lá Lima. no comecinho, tá? E eu tinha 14 anos, 15. E aí, essa tia, madrinha, irmã da minha mãe, chamava Célia. Eu ganhei o nome por causa dela. E então, ela sempre trabalhou do lado, ela tinha uma mediunidade de incorporação, de desobsessão fantástica, entende? Trabalhava com índio, com preto velho, com tudo. E mais nada, era tudo na mesa, porque eles faziam tudo em mesa, né? Kardecista. E ela estava lá no Frei Luiz, e aí ele sempre aparecia com a trombeta materializada e falava através da trombeta. E ele dizia, na próxima, daqui a 15 dias, não sei se era de 15 dias, vamos fazer isso. Blá, blá, blá. E aí disse, chama a Célia. Aí meu tio disse, junto lá com o Rocha Lima, mas a Célia está aqui. Ele disse, não é essa, é a garota. Entendeu? Aí ele disse, mas eu não sei se eu vou conseguir, porque ela é muito jovem e não pensa nessas coisas. Aí, mas eu já tinha minhas curiosidades. Mal sabia ele. Mal sabia ele. E aí ele disse, então tá. Ele disse, eu vou falar. Aí ele chegou muito constrangido. Disse, porque ele não queria doutrinar. Celinha, chamava de Celinha. Celinha, você tem lá um convite para você ir, porque ia ter uma cirurgia. Minha mãe tinha uma escolinha com a minha tia em Botafogo. Elas eram professoras, tinham uma escolinha, onde hoje é a Furnas. Então, ele sempre, nunca dizia nada, mas quando tinha alguém precisando, ele só chegava e dizia, olha, se quiser, pode ir, tá. E essa menina tinha 9 anos, e foi o Niemeyer, detectou um câncer. Mas estava lá, assim, enorme, no cérebro. Nossa! E os pais estavam desesperados, tudo, e meu tio aí chegou perto e disse, olha, eu não gosto de ir, mas olha, se tem isso, se vocês acreditarem ou quiserem, então ela iria. Eles toparam, claro, porque a gente não vai pelo amor, vai pela dor, aí vamos de qualquer maneira. Então, e daí ela iria. E ele disse, eu preciso de mais ectoplasmia. Aí ele ficou sabendo que eu era médium de ectoplasmia. E aí eu fui. Foi a coisa mais fantástica. Porque quem trabalhava com meu tio não era Dr. João Pedro. Ele é um dos orientadores meus, mas ele não que a gente saiba, ele não deu continuidade. Porque o médium de ectoplasmia, ele precisa muito ter afinidade com o campo do médium. Exato. Tem que ser da mesma família cósmica. Exato. Tem uns DNAs lá cósmicos que precisam, isso eu não sei detalhadamente. Mas tem que haver uma compatibilidade. Tem que haver uma compatibilidade. Fluídica, genética, Exatamente. Emocional, histórica, tudo. E aí, ele que fazia as cirurgias. Nesse dia, eu lá, sentada, cheia, eu falei, vou sim. Ele, vai, tão fácil assim, ele deve ter pensado. Eu digo, eu queria tudo que era fora da caixinha, eu queria entender. Sim. Queria saber, para ver se eu concordava, se eu gostava, se era bom, para mim, se não era. Então, eu falei, vou sim. E fiquei esperando aqueles 15 dias para poder estar lá. Não podia ficar 3 dias sem comer carne, e eu fiquei fácil. Carne, enfim, pensando, e lá fui eu. Quando eu estou sentada, era bem pequena uma sala, vamos dizer, essas 2 salas aqui, e tinha a cabine aberta, assim, onde ele ficava deitado, e de lá saía o Dr. João Pedro. E aqui umas 20 pessoas, no máximo 15, era todo o grupo. E aí, daqui a um pouco ele vem, aquele ser de luz, só tinha 2 olhos, Dr. João Pedro. Ele era um médico em Minas. Não reencarnava na época, há uns 300 anos. Estava só trabalhando. E tinha um olho azul,
uma coisa que eu nunca vi igual. Foi a primeira visão. Imagina, eu perdi o fôlego. E ele veio andando e chegou perto de mim e me preparou para doar o teu plasma. Foi incrível. Ele falou com a voz, aquela voz, é uma voz especial porque ela ecoa assim, porque ela não é muito sólida, as cordas vocais não são sólidas. Então ele pediu que eu me curvasse. Aí eu abaixei, né, a cabeça para poder ele tocar nas minhas costas. E ele mexia com a mão assim nas minhas vértebras da coluna vertebral. E eu sentia e ouvia fazer. Olha isso. Foi uma coisa assim, eu fiquei impactada. E aí eu não tive dúvida do que eu estava vendo. Aí quando eu levantei os olhos, que eu olhei nos olhos dele, azuis, eu tinha a impressão que através deles eu podia ir atravessar o véu e ir para a quinta, sexta, entendeu? Cheguei a perder o fôlego, entende? E daí eu fiquei relaxando, e a partir daí a ectoplasmia ela sai, vamos dizer assim, organizada. Exato, é o ajuste, né? É o ajuste. Daquela liberação para que não seja nem mais nem menos. Nem mais nem menos, exatamente. Não te prejudique, não te leve à exaustão, Exato. não supersature o seu corpo. Exatamente. Muito é tudo bom. muito bem Bom. administrado. Nossa, a Célia está complementando super, né, os nossos outros 2 episódios com o Paulo Frutuoso e o Luiz Augusto. E o Roni, os outros 3 episódios. Você está dando aquela complementação do iniciado, né? A sensação do iniciado, as necessidades do iniciado, né? Isso é muito importante, né? Muito importante. E a gente está aí, todos nós aí nessa família, né? Nessa família linda. E antes que o Marcelo passe a página da pergunta, que agora entramos nessa esquerda, vamos nessa esquerda aí. Claro. Então, pegar um atalho. Quando você estava falando, né, que durante um atendimento do seu cliente, você está vendo, você é apresentado para você algum registro traumático, um núcleo de memória dolorosa, que pode estar numa tenra idade desta vida ou em vidas passadas. E, óbvio, só complementando para ficar mais palatável para a audiência, essas memórias se acumulam nas memórias perispiríticas, ou seja, tem um registro dentro do corpo fluídico perispiritual. E como a Celinha falou, quando você libera uma memória, há uma ruptura do perispírito, porque é memória perispirítica. E rompeu. E aquilo tem que ser reparado, né? Aí a minha pergunta para você é o seguinte: diante de uma situação traumática, eu posso imaginar que alguns traumas possam ser liberados, outros somente amenizados. E outros nem tocados. Olha isso. Fiquei até com medo de falar, mas já que você abriu, abrimos. Outros não podem nem ser tocados, né? Quando você está ali cuidando dessas pessoas e vendo que, vamos entender, aquele que não pode ser tocado no trauma, você vai dando entendimento, porque, na verdade, se o trauma ainda permanece, o núcleo traumático, aquele padrão que se repete, é porque o indivíduo, nessa vida, ainda não cumpriu com o aprendizado que ele deveria ter para ganhar, não necessariamente o merecimento, mas para dar elasticidade ao perispírito para expulsar aquilo. Para compreender. Porque são vivências que você, apresentando, você precisa saber lidar com elas. Exato. Então, você tem que ter maturidade para saber, né, o que você precisa saber. Saber e soltar, né? E soltar, porque você não vai soltar na hora, mas você tem que trabalhar o processo de elaboração, de desapego. Você tem que ter essa maturidade. E você dá esse material para essa pessoa que não pode limpar aquele trauma. Olha o que é necessário para que eu possa agir mais em você. Sim, claro. Você dá esse material para ele. Esse material, claro. E aí, vamos pegar o elemento oposto, o outro, polaridade, é permitido que seja liberado um trauma e que aquilo vai ser efetivamente uma grande libertação para aquele indivíduo. Né? Uma determinada prisão emocional, um abismo, uma depressão, um padrão de massacre, de sofrimento, de abuso, de perdas, né? Você entende que, ao ter a autorização dos mentores para fazer aquilo, você está tendo autorização de fazer uma ruptura na linearidade do tempo? Sim. E tendo essa autorização, pode ser... Aqui, o pessoal do Neosapiens é craque, né, Marcelo? A nossa audiência é craque,
Pode falar, pode usar todo o vocabulário e esse entendimento, porque a gente está indo para essa curva de maturidade cada vez mais, para as pessoas entenderem. Não é mágica, não é uma coisa piegas, tem que ser dado valor, mas ao mesmo tempo não é mágica, existe toda uma matemática em volta. Sim, eu chamo de engenharia cósmica. Adorei. Espiritual. Explica um pouco disso pra gente, dessa poder romper a linearidade do tempo e fazer com que aquilo se acabe. Tá. Eu fui mais orientada. Antes eu vou falar do que você tocou e ele, que é assim, como chegar a identificar se a pessoa pode ou não pode. Ser liberada. Durante a pandemia, eu fechei o consultório e pensei, vou encarar essa. Vou ficar aqui, vou meditar, vou cozinhar em casa, vou dar uma... Como eu moro no Jardim Botânico ali por cima, então saio para pegar um solzinho, porque não tem ninguém na rua e tal, e volto, e vou levar uma vida de monge, porque não tem outro jeito, eu não vou... Era o que tínhamos para aquele momento. Era o que tinha para aquele momento. Então, eu mergulhei. Eu fazia yoga em casa, meditava, lia, fazia de tudo. De repente, meus e-mails começam a entrar pessoas. E entre elas, entraram umas 4 pessoas, assim, trazidas, literalmente. Trazidas pelo universo. Pelo universo, pelos orientais. Uma brasileira que trabalhava na Uranda, uma aqui do Rio, outra de Minas. Bom, resumindo, todas, cada uma de um jeito, tinham uma mediunidade muito forte e ostensiva mesmo. Mas uma estava escrevendo um livro, orientada por um grupo de espíritos fantásticos, onde eu fui fazendo, assim, coitada, da minha modesta, imitando Kardec. Quer dizer, eu vou perguntar e vou ficar pesquisando. Claro. Entendeu? Eu estou aqui. Eles chegaram dizendo para fazer a terapia online, porque ninguém podia estar presencial. E eu disse, eu nunca pensei na minha vida em fazer a minha terapia online, não vou fazer. E aí disse, mas um era um pai X, outro era um espírito, tinha o nome, e era um grupo do livro, e áreas completamente diferentes. Outra era o Padre Pio, que tinha mandado. E eu comecei a perguntar, e eu dizia, tá bom, mas eu não vou fazer. Entende? Enquanto eu não entender isso. E aí fui fazendo a biografia, conversando. Eu digo, eu posso conversar com você, te dar o suporte, mas regressão, tudo isso, não. Aí fui fazendo até que numa incorpora uma coisa, e aí, em todas, e elas não se conheciam. Sensacional. E aí eu perguntava, aí se colocou à disposição. E aí eu fui fazendo perguntas. E aí eu fui lendo o campo. Campo era de uma luz. Entendeu? Nossa. Eu fico arrepiada. Bom, resumindo as óperas, porque foram várias óperas, cada uma delas está comigo até hoje. Porque uma já terminou, porque terminado o trabalho dela, o Preto Velho, que é fantástico, entrou e disse, agora nós vamos fazer extensões para lapidarmos, e eu preciso de você, para lapidarmos, vamos dizer, a mediunidade dela. Primeiro limpamos karmicamente, para ela não atrair tanto obsessor. Certo. E agora vamos fazer a lapidação da mediunidade. Muito bom. Foi incrível. E nós íamos desdobrados, tirar fractais do umbral. Ótimo. Fractais dela. Eu fico toda. Que linda história, continua. Entende? E isso foi uma coisa fantástica, porque para mim foi um aprendizado incrível, fantástico. E não há, sem querer te interromper, mas não posso me furtar, não há como você querer aprisionar essa grande engenharia cósmica
numa única linha de resolução. Então, veja, quando a pessoa ela diz que, como uma profissional como a senhora, ali por clarividência se revela algo e algo vai sendo liberado, a complexidade de eventos em espiral que acontece ao redor daquele evento central da vidência, que envolve ajuste mediúnico, que envolve remoção de fractal, que envolve ajuste da vida dela na vida atual com as pessoas encarnadas. Não há como você querer colocar antolhos e achar que aquele evento de vida passada e aquela inter-relação não tem uma relação com o que está sendo vivido hoje. Claro. Com os seus mais próximos. E que aquilo liberado não vai liberar outros aqui. É uma grande ingenuidade a gente ainda querer acreditar que uma linha de trabalho ela funciona isolada das demais. E estão todas integradas. É uma interação. Muito e é uma complexa. engenharia, um complexo de campos interagindo. Exato. Que são vários campos. Tem o campo, vamos dizer, da escuridão, que todos nós carregamos. Tem o campo da alta luz, porque todos nós, a maioria das vezes, temos um passado de muita sabedoria que nos antecede. Então, tudo isso está em campos diferentes, mas esses campos se cruzam. Se cruzam. Só para eu entender, e também para ajudar aqui a audiência. Claro, ajudar a audiência. Isso. Então, vamos lá. A senhora, no trabalho que a senhora desenvolvia na pandemia... Não me chama de senhora, não. Tá bom. Então, Célia, no trabalho que você desenvolvia na pandemia, tá quietinha, chega uma pessoa pedindo a sua ajuda, uma paciente. E aí essa paciente coloca algum relato ali, você fala com ela online, né? Num primeiro momento, e ela fala, olha, eu tenho mediunidade, está acontecendo isso, isso, isso. E você fica, eita, peraí, deixa eu ver se eu entendo isso. E aí você, nesses encontros online... Num desses encontros, a paciente incorpora uma preta velha. Um preto velho. Aí o preto velho realmente te dá, tipo... Provas. Uma prova. Eu perguntava sobre... Tem um paciente na Holanda. Qual é o campo? O senhor tem conhecimento desses campos? Ele me dava uma resposta confirmando uma do campo. Não estamos juntos todos, estamos interagindo. Exato. São vários, ele explicava, são vários grupos. Isso. Somos monitorados por um outro grupo que fica num espaço, uma nave. Exato. Numa nave? Uma nave, sim, perfeitamente. Exatamente. E onde eu encontrei, do mesmo jeito que eu não vejo, sinto e sei como é o lugar. Vários orientadores, inclusive Padre Pio. Maravilhoso. Porque eram várias mesas num grande espaço, e o Cosma volta, e nesse grande espaço tinham inúmeras mesas. E foi-me explicado, intuitivamente, que cada mesa trabalhava com um grupo ou com um campo de pessoas pelo planeta inteiro. Exato. Então, eles tinham um conselho kármico à volta, sim, de luzes, de seres altíssimos, longuíssimos, e no centro desse redondo, inúmeras mesas. Cada mesa devia ter, vamos dizer, umas 7 pessoas, entende? 7 pessoas estudando aquele grupo. E que grupo seria esse? Vamos dizer, no caso, o que diz a mesa que dizia respeito os pacientes que estavam, eu, o preto velho que trabalha, a equipe, e por aí vai. E os outros que trabalhavam com o da Holanda, também eles estavam ligados nessa rede. Então, a explicação desse preto velho era muito clara. Quer dizer,
nós temos conhecimento dessa rede de comunicação. Todos obedecem a uma, vamos dizer, hierarquia cósmica. Eles estão subordinados a essa A hierarquia. uma hierarquia cósmica. E, a partir disso, nós vamos trabalhando até chegar aos encarnados. Então, alguns pontos eles faziam questão de medir. O de lá também, quando eu perguntava, essa ela tinha muitos que incorporar, muitos. Então, cada um está numa função, um capítulo do livro, parará, tarará. E, então, para mostrar como se desenvolver nesse momento da Terra. Então, são questões, e várias outras questões. Então, eu via a costura de cada um dessas pessoas, e depois, quando terminou, quando terminou essa limpeza Sim. espiritual, esse desenvolvimento espiritual, que realmente foi fantástico, incrível, como ela Sim. deu um salto, entende? E é de muita luz essa pessoa. O trabalho dela entende, muito benevolente e generoso. Então, ele terminou e eu falei, olha, eu gostaria de perguntar alguma coisa para o senhor. Não dá para a gente fazer um grupo, porque eu acho que ainda precisa se saber mais, treinar mais. Eu queria aprender mais. Não dá para fazer um grupo? A partir dela, e ela combinou, acertou, o senhor não poderia ser orientador? Ele disse, por um determinado tempo, sim. Depois vocês têm que seguir sozinhas. Olha só. Entende? E aí, comecei a pensar. Aí vinha a intuição e eu convidava uma pessoa. Ela também. Ficamos com um grupo de 7. Ficamos de 2022, 3, 4 e terminamos agora. O grupo. Chegou a hora de que acontece uma coisa e você entende que o ciclo fechou. Que o ciclo fechou. E aí fechamos segunda-feira passada. Então, é incrível, mas foi um aprendizado. Todos, cada um no seu nível, na sua vamos dizer assim, no seu projeto que veio assinado antes de encarnar, de trabalho, aprendeu, desenvolveu, trocou, enriqueceu, e cada um saiu para fazer o que tem que fazer. Isso é fantástico. Duas questões. Primeiro, nesse trabalho que vocês fizeram, o que eles pediram para você fazer? Qual era o seu trabalho específico nesse projeto? Coordenar. Coordenar. Ah, tá. E outra coisa que eu fiquei... Dei aulas, muitas aulas sobre campos, sobre tudo. Sobre? Aquela aula sobre vamos Campos. dizer assim, Campos. sobre tudo, desde o que é mediunidade, campos, e por aí vai, tudo. De princípio ao fim. E tinha a parte prática. Cada uma ia meditar, nós meditávamos juntos. Aí ele pediu só que colocasse o nome de grupo terapêutico, de desenvolvimento e terapêutico Mãe Maria. Lindo. Que ele disse que a Terra precisava de aumentar o sagrado feminino. Ah, que bonito. lindeza. E eram só mulheres. Sim. que legal. E eu queria entender um pouquinho melhor exatamente esse trabalho que aconteceu, que a senhora comentou que foi em determinadas regiões astrais, umbrais, para pegar o fractal da alma da pessoa que incorporava? Pode explicar um pouco para a gente o que significa isso? Boa, muito bom, Marcelão. O espírito, ele, vamos dizer assim, é uma mônada que se fragmenta. Em geral, não é muito certo que sejam 7, entendeu? Mas, às vezes um pouquinho mais, às vezes mais, depende de leis que eu desconheço. Mas, em geral, em média, 7. Esses 7 fractais, eles saem reencarnando. Cada um vai ter sua trajetória de experiência. Tá? Simultaneamente.
Simultaneamente. Simultaneamente, para a audiência entender que é isso mesmo. Tá. Não choca não que é isso mesmo. Simultaneamente. Porque senão pensa que entra. Não. Que vai um, aí volta, aí vai outro, aí volta. Não. Eles se Sai. distribuem e vão. Sai. Cada um vai no seu tempo. Eu tenho uma alma, ou um espírito. Você tem, em média, pode ser um pouquinho menos e um pouco mais, 7 fractais saídos da mônada. A mônada é a essência divina. Sim. Essa essência divina se fragmenta. Isso é o que na Bíblia dizia, né? Depois vamos nos recolher todos. Tem alguma coisa que fala disso. Vou ver se me recordo. Reunir todos. Por quê? Quando todos tiverem evoluído, eles estarão prontos para se juntar com toda a sabedoria adquirida, com todo o progresso adquirido. Entende? E aí vão para outros campos, outros planetas. De outros níveis sóis, evolutivos. De outros níveis evolutivos para, vamos dizer, trabalhar com cocriação. Cocriação seria cocriar espaços, cocriar realidades de vida. Então eu sou parte de 7, provavelmente. Eu sou parte de alguns. De fractais. De fractais. Eu sou uma parte. Mas você tem sua individualidade, você vai reencarnar, né? E vai aprendendo, entende? Nem todos chegam juntos, entende? Pode ser que dentro da sua mônada tenha 1 ou 2 que já estão em coisa. E você. Eita, eu vou contar uma experiência. Eita, a gente gosta, vamos lá. A gente adora. Abre o jogo, Celinho. Vai Fofoca falando, espiritual. vai lembrando. Mas é isso aí. Exatamente. Porque os que evoluíram, eles já estão em outros lugares trabalhando. Entendeu? E ajudando tantas outras pessoas e o fractal que está aqui. Exato. Puto, E um né? fractal O pessoal lá, tá aqui. puto. É o nosso irmão atrasado. O retardatário. Olha lá. Atrapalhando, que a gente quer subir e ele Olha, tá ela ali. tá indo lá. Olha ela lá. Desculpa, não. Não, mas é isso mesmo. É isso mesmo. Então, o último vai chegar lá com uma banda de músicos. Finalmente chegou. Atrasado. Então, aí chega e aí tem essa integração. Então, aí a coisa vai. Então, a história que você quer contar. A história. Isso. Eu estava no auge de lendo, trabalhando, tudo. Minha filha era pequena, chegou da escola, eu só ia. Eu trabalhava na Casa de Cultura Laura Alvim, porque eu fazia cinema e estudava psicologia e transpessoal e tudo mais. E aí eu ia para lá à tarde. Então ela chegava, eu almoçava com ela ficava com a funcionária e eu ia para lá. Trabalhava de 2 às 7. Voltava para o jantar. Toca o telefone, eu estou conversando com ela na mesa, e aí toca o telefone. Eu achando que já era lá, que eu estava meio atrasada, tinha alguém para a reunião. Aí peguei o telefone, estou conversando. Nesse momento, eu me desdobro. Eu tenho uma expansão de consciência. E eu estou, ao mesmo tempo, nessa época acontecia muito disso, era para criar repertório, para eu amadurecer rápido, entender. Então, eu estou num lugar avermelhado, com torres de cristal, assim, de prédios que se interligavam, assim. E eu estou atravessando de um para outro. Quer dizer, eu estou atravessando, eu vejo alguém atravessar de um lado para outro, com os papéis e umas coisas. E eu disse, é alguém que tem a ver comigo, não sou eu. Mas é alguém que faz parte de mim. Eu preciso gravar isso em segundos. Eu estava ali, falando ao telefone, olhando a minha filha. 3 espaços diferentes. Ao telefone, olhando a minha filha que estava comendo, olhando a hora. E naquele lugar, eu disse, eu não posso esquecer isso. Nunca mais esqueci. A imagem, até hoje, é a mesma. E depois eu fui entender os fractais. Você tem fractais que estão evoluidíssimos. Muito bom. Entendeu? E que estão fazendo um trabalho num outro planeta.
porque aquilo era evidentemente um outro planeta. Sim, sim. Eu tenho certeza que eu sou o último, cara. É capaz de ser também. Quiçá todos nós aqui nesse planeta. Não. Quiçá. Que interessante. E aí você... E por que ela precisava resgatar essa parte dela no umbral? Porque atrapalha. Cada vez que nós temos um pedaço de nós mais atrasado, ela tinha uma evolução que estava comprometida, porque de vez em quando vinha amigos fractais daquele lugar obsidiar. Sim. Porque tem um vínculo. É o mesmo como se DNA tivesse- cósmico, né? Exatamente. E é como se tivesse um fio que te liga ao umbral. Exato. Você não cortou, entende? Que nem o título, Terapia de Isolada, né? Para Liberação desatar dos os nós. nós do inconsciente, tem um fio inconsciente. E esse fio inconsciente traz comunicação. E para cada fractal, para cada múltipla personalidade daquela que está presa em algum lugar retrocedido, naquele padrão de resistência, apego, arrogância, ela tem uma horda de seres que se contrapõem a ela. E aí você não tem como liberar a obsessão aqui se você não libera aquela personalidade lá. Exatamente. Se ele continua aquele velho fazendeiro, irredutível, irracível, que supostamente sacrificou hordas de escravos, como Todos vocês estão lá. todos estão lá e vão interferir nesse aqui. Todos que não conseguiram dar a volta por cima, Estão lá. perdoar e seguir o caminho, deixa aquele fazendeiro doido. Presos Estão lá, uns aos presos. outros. Obsessores presos aos Exatamente. fractais, porque, na verdade, os obsessores são fractais de outros. De outros. E aí é um monte de fractal preso junto. Exatamente. Isso A coisa muito não anda. Muito maravilhoso. Entendi. E aí, voltando à complexidade. Conhecimento, né? Isso não é maravilhoso. O conhecimento é maravilhoso. Isso. Que fique claro, não é que isso é Não, maravilhoso. não. Não é uma situação maravilhosa, de fato. Mas a complexidade, voltando novamente para dar olhar que expande, né, para a audiência, assim, um evento desse que é liberado, ele invariavelmente vai repercutir na família, porque uma coisa é certa, nessa família aqui tem um monte de outros fractais, nesse caso dos escravos lá, que estão aqui. Sim. E Cobrando, resistindo, querendo punição, querendo justiça. Justiça é uma forma elegante de falar sobre vingança. É. Enfim, use o nome que quiser. E a gente tem que liberar isso, né? E tem a ver com o que está acontecendo agora. São nós da família, porque Nós. nós não viemos só com amigos. Viemos com amigos e com desafetos para estimularem o nosso aprendizado. Senão a gente para, né? Se você vier só cercado de carinho. Vai. E na sua experiência, é provável que, exemplo, né? Esses seres que incorporavam nessa pessoa que você estava ajudando, é possível que alguns desses fossem os próprios fractais dela? Pode ser. Eu também acho Pode que ser. sim, Celinho. Pode ser. Né? Presumo que possa, né? Sim, pode. Tudo isso é muito interativo. E complexo demais. É complexo demais. Eu fico pensando naqueles seres de luz que trabalham na engenharia cósmica. Eu digo, um dia, quando eu evoluir bem, eu vou chegar lá e vou pedir para trabalhar com eles como estagiária. Que é uma coisa... E vai pedir para ter acesso à máquina de calcular onde ele faz essa conta. Exatamente. Que tem botão com números e símbolos que você não imagina. Não imagina, não entende. Sabe por que eu estou perguntando isso? Porque eu passei por uma experiência, você estava presente, que eu não era uma reunião, um evento que não era uma constelação, era Lembra aí qual é? do Luiz, que eu não. Sim. Como é que a gente pode chamar aquilo? Era um trabalho coletivo em que, ao mesmo tempo que o Marcelo estava tratando uma memória dele ligado à cria, aos filhos, ele estava sendo cuidado por índios. Então, os médiuns que estavam envolvidos, eles estavam todos canalizando fractais indígenas para restaurar nele alguma memória de contar com o clã. O clã pode te dar suporte. E eu estou perguntando por isso, porque nesse trabalho que estava acontecendo, eu estava numa resistência. A pessoa me falava uma coisa e eu não aceitava, e eu argumentava. A pessoa falava, eu aceitava, eu argumentava. E não, mesmo, só que eu estava sedento por cura, né? Sedento, eu queria, mas não conseguia.
Eu queria me curar, não conseguia, desse fato. E aí teve uma hora que acho que por isso que eu perguntei do fractal, essa entidade que é um nativo, um indígena, perdeu a paciência, muito provavelmente. Ai, meu Deus, esse garoto não entende, né? Esse cara não entende. Manda vir geral. E aí vem esses seres todos e todo mundo é tomado, inclusive eu, por esses esses padrões indígenas. indígenas. Porque, só pra Célia, sem dar muitos detalhes, só pra ela ter uma noção, a cura que ele precisava Pode naquele dar momento... detalhes, não, fica quieto, rapaz, fica quieto. Só na área de membros. Ah, é verdade, é verdade. Boa. A cura era o seguinte, como ele vem de um histórico nesta encarnação, de não ter com quem contar, mediante a situação de dor atual que ele vivia, ele não conseguia contar com mais ninguém. Então ele se via totalmente... Ele queria ajuda, mas ele não sabia com quem contar. Era tudo com ele, tudo... Não tinha... A memória, eu nunca tive pai, eu nunca tive mãe, então é comigo que eu conto. E aí ele não abria espaço para a ajuda espiritual chegar, porque ele blindava. E, inconscientemente ele dizia, eu não tenho com quem contar. E ele, ao achar isso, ele já não aceitava. Não aceitava ajuda. Não era por ajuda. Não era uma arrogância no sentido, Ele não confiava. não preciso de você, eu não tenho Não quem confiava. confiar. Não via, né? Não via. E aí, quando veio o facilitador, recrutou que todas as pessoas que estavam ali canalizassem fractais de índios, ele entendeu a força da tribo e do clã. E ele entrou... Olha, Marcelo, tu foi Eu também puxar fiquei isso, todo velho? arrepiado, é. Que isso, gente? E aí todo mundo entrou no campo e ele começou vencido pela dança, por aquele balé cósmico, aquele ritualística, aqueles instrumentos. Soltou, ele foi soltando memória celular, certamente perispírito explodindo e liberando memória e ectoplasma. E aí ele pôde ver que a ajuda podia chegar. E vinha de um coletivo. Foi muito fantástico mesmo. E aí não tem mais razão ali, né? Aí é cantar como índio, dançar como índio, gritar e vamos tudo. Exatamente. Aí eu fiquei pensando, cara... foi isso mesmo. Eu falei, é um fractal que tava impaciente. Fractal mesmo. Vai, não cura, vai. Tomou providência e agiu. Nós estamos aqui, cara. Para de mimimi. Vamos lá. Nós estamos aqui, cara. Eu vou... E esse foi um exemplo pessoal foi, assim, eu nunca mais vou esquecer, porque foi uma ajuda... Gigante, assim. Foi... Se não fosse o evento, eu não ia conseguir sair daquele estado, né? Sim. E aí eu achei de uma beleza, assim, de uma coisa tão linda, de um ser que eu não fazia ideia, né? Que depois eu soube que é um mentor que me acompanha, de tomar providência, mesmo que eu não o conhecesse, de tomar providência naquele momento para eu receber essa cura, assim. Fantástico. E foi assim, né? Foi muito bonito mesmo. Bem lembrado, mas o que a gente aprende, né, com essas vidas. Nossa, demais. Muito. Que é mais ou menos o processo que essa pessoa que você foi trabalhando foi acontecendo, que você fala assim, nossa, ela evoluiu demais. Exato. Né? Saiu da água para o vinho, né? Isso. Porque a pessoa vai liberando essas... Libera esses fractais, libera esses contatos, né? E tem obsessores, assim, né? E eles também evoluem. Sim. Falar, meu filho, corre que eu também preciso subir mais, né? Ir mais longe. Célia, eu queria que você falasse um pouquinho agora do seu trabalho. Você atende ainda? Eu atendo. Atende. Tem uns que eu atendo online, que são pessoas que eram pacientes aqui, que estão morando fora. Tem muita gente morando em Portugal. Tem a da Holanda, que se manteve, e Estados Unidos. Eu faço online 2 vezes por semana à tarde. E 2 vezes por semana eu faço o consultório. Perfeito. Aí o seu trabalho é com psicologia... Transpessoal. Uhum. Aí eu queria que você falasse um pouquinho pra gente o que é psicologia transpessoal. Quem é uma defensora é a Joana de Ângeles. Ah, coisa linda. Você vai procurar... Quer dizer, ela não passa os axé, nada disso, mas ela vamos dizer assim, a mentora, eu acho. Ninguém disse que é. Né? Nem o Divaldo, acho que nunca disse que ela era mentora. Mas, para mim... o entendimento que eu tenho é que ela trabalhou muito a intuição dos pesquisadores, porque a última corrente ela foi pesquisada nos anos 70, 80 e saiu em 87.
né? Era o Groff, vocês já ouviram falar, Stanisław Grof, tem vários livros publicados. Ele teve no Frei Luís. E quando eu estava em Paris, eu fiz workshops com ele. Ele é francês? Não, ele é polonês. Polonês e já esteve no... Não, pela Europa inteira, Estados Unidos. Ele acho que mora nos Estados Unidos. E o Abraham Maslow, que foi o fundador da corrente humanista da psicologia. Que aquele da pirâmide, daquela pirâmide que todo livro de psicologia tem, não? É pirâmide de Maslow? Não, nada a ver. Não, nada a ver. Ah, tá. O Maslow, ele fez a corrente humanista, que é a terceira. Depois ele, insatisfeito, quis ir mais e juntou vários pesquisadores. Tinha uma psiquiatra que já morreu, que trabalhava com regressão de memória e desobsessão e campos e tudo isso. E eles pesquisaram muito tempo, fizeram muitos estudos, e quando foi em 75, eu acho, 80, 85, 87, saiu essa corrente oficializada. A Unipaz, já que o Pierre Weil era um transpessoal, né? Ele que fundou na Holanda, na Europa e aqui no Brasil, com Roberto Crema, que é o reitor, a Unipaz. Então, quando eu recebi o convite, depois que eu lancei meu primeiro livro, em 1990, em 94 eu comecei. Entende? O Sul foi assim onde eu conheci o povo do Sul, porque era todas as sedes que tinham no Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. E várias cidades, em vários pontos. É incrível como eles estavam, eles são muito ligados à terra, porque são estrangeiros que vieram, né? E vieram amando e gratos à terra, porque eles pegaram porções de terra para quando vieram da guerra, da Primeira e da Segunda Guerra. Né? Sim, sim. Então, eles, quase toda a origem, são filhos ou de índios, ou de alemães, ou de espanhol, ou de italianos. Então, tem colônia italiana, alemã, por tudo que é o Sul. E eles têm uma espiritualidade, uma facilidade para aceitar a espiritualidade. As gerações mais novas, sim, por causa dessa questão de valores morais, valores familiares, e a terra, gratidão. A terra não importa se não é o seu país, mas passa a ser, quando te dá sobrevivência. Isso eu achava assim fantástico. Então, eu dei aula lá, eu ia uma vez por mês, às vezes de 2 em 2 meses, dar intensivão, entendeu? Então, turmas de 30, 40 pessoas, os campos iam pulsando, eu gostava muito. Fiquei muito triste quando a pandemia acabou, porque eles gastavam muito. Quase todos faliram, porque ficaram 2 anos sem. Quase todos. Então, abriram coisas menores, então faz online, eu dou às vezes online para eles, mas antes não, era pulsando, né, a transpessoal. E o que significa, assim, para o público mais leigo, o que significa essa... Psicologia transpessoal, ela tem base nos pressupostos de Jung, que foi o que deu a primeira saída, né, até os 3 anos, não, intrauterino, antes de reencarnar a espiritualidade, porque ele foi um grande pesquisador e avançado mesmo. Então, em cima desses pressupostos, eles pesquisaram métodos de você que já existiram no Oriente, na filosofia oriental, na cultura oriental e tudo mais, já existiam de alguma forma, esses contatos com outras vidas, né? Sim. Então, criaram um método. Então, a ferramenta é a regressão de memória. Então, é uma coisa ainda linear. E com a pandemia e essa, vamos dizer assim, a Terra passando para uma dimensão mais sutil, deixando de ser, vamos dizer, planeta de regeneração, né? De expiação para passando para regeneração. Exatamente. Aí, vamos dizer assim,
isso fica uma ferramenta, essa ferramenta fica muito potente para ajudar as pessoas a se libertarem do karma, porque na regeneração não tem mais karma. O objetivo é se lapidar para chegar a não ter mais karma. Vai reencarnar em outros planetas quando precisar. Quer dizer, quem vai precisar, tudo continua a evolução, né? Para todos. Mas aqui vai ser um planeta de regeneração. Quer dizer, você vem para se lapidar no presente, porque vai ser quinta dimensão, né? Sim. Acho que previsto para 2080 chegar a esse início. Logo ali, né? Logo ali, Logo ali. é verdade. E geralmente as pessoas que você ajuda, atende, tem uma questão. Vou dar um exemplo. Fala, Célia, exemplo eu tenho bastante. Célia, está acontecendo uma coisa aqui na minha vida e ela não parece equilibrada, porque não é que eu sou bonzinho, mas não fiz tanta coisa negativa para estar vivendo isso. Seria uma questão, falar, está acontecendo isso, aí você consegue me ajudar? É mais ou menos isso ou não? Ou é mais o sintoma? Tipo, Célia, eu tô com... Tem de tudo. Tem de tudo. Cada um vai procurar, tem uns que vão procurar para desenvolver a espiritualidade, mas aí a gente tem que passar por essa limpeza, né, até chegar. Mas tem gente que vem porque tem uma doença repetida e que os médicos já disseram que isso é somático, né? Psicossomático, é somatização. Então, eles vêm buscar ajuda para melhorar o físico. E aí, através do físico, a gente chega à alma. Exatamente. Pode dar um exemplo? Ai, tem tanto. Porque eu já estava... Deixa eu voltar para a memória linear. Tem inúmeros. Tem vários casos de uma pessoa que tinha um problema de útero, de inflamação, outras de endometriose, então não podia ter filhos. Então, vinham para isso. Entendeu? E aí você trabalha o porquê desse adoecimento de um órgão que é o símbolo do feminino, né? O símbolo da maternidade. Então, a gente primeiro trabalha isso, né? Onde é que está isso? Na infância, né? A constelação também ajuda muito, sim, né? Os ancestrais, tudo mais. E quando libera isso, geralmente as pessoas engravidam. Outras, não sei porquê, mas disseram que eu não vou ter mais filho, engravida. Eu já tive caso de estar lançando um livro, de repente chega uma pessoa que fez comigo lá em 1994, 5, e eu não guardo muito, às vezes, o nome. Claro. E as pessoas mudam também, aparece assim, 15 anos depois, e está na fila, e quando chega perto de mim, diz, Célia, você lembra de mim? Eu não vou dizer que não, digo sim. Mais ou menos. Mais ou menos. Eu sei que eu te conheço. Ela disse, não, eu fiz terapia com você. Eu digo, porque foi tanto tempo. Sim, mas como é que... Ela disse, quero te apresentar meu filho. Ah, que delícia. Aí tem aquele adolescente, pré-adolescente, entende? E eu fico pasma. Nossa. Que aí vai lembrar, aí eu lembro, porque quando me dá me abre um campo, aí eu vou lembrando. Você lembra do enredo, né? Do enredo todo, porque se eu fosse lembrar de tudo, eu enlouqueceria. Não dá. Não dá, entende? É o refrigério, o esquecimento é um refrigério. Esquece, fecha a porta do consultório, eu não sei mais. Agora, na sessão seguinte, a pessoa senta e diz alguma coisa... E aí, abrem as gavetas. Não vem da véspera. Vem alguma coisa que ela disse há 3, 4, 5 meses atrás. Eu digo, mas isso que você está dizendo tem a ver com a questão que você trouxe. Ela disse, mas como é que você lembra? Eu digo, não, eu lembrei agora. Porque abriu uma gaveta e aí puxou ali. Abriu a gaveta. E trouxe o campo. Entende? E o que é exatamente a ferramenta de regressão? Que horas você usa ela e o que é, para quem é leigo? Assim, o que acontece? A regressão a gente faz através do relaxamento. É simples, é tão simples
Entende? Basta você não racionalizar. Mas ela serve para ir ver quando você já limpou toda a biografia. Pai, mãe, avô, padrasto, madrasto. Ele já limpou e já ficou mais leve a pessoa, mas ainda tem questões que são cabeludas. Tem que ir atrás. Então, eu peço para ir dentro de um... Tem que ter um limite, porque eu tinha um psiquiatra que dizia muito, eu esqueci o nome dele agora, porque eu sou péssima para guardar nomes, mas ele dizia sempre nos livros dele que a memória, o inconsciente é um trabalho, é um oceano, onde tem uma ilha. Nessa ilha, a pessoa que sai para nadar, geralmente, tem que saber nadar para mergulhar nesse oceano, que é o inconsciente. A parte consciente é só a ilhota. Então, você sai para nadar, tem que saber nadar, porque senão você afunda. Afunda mesmo, excelente, muito bom. Não é uma metáfora? Metáfora perfeita. Perfeita. Afogamento garantido. Garantido, né? Não precisa ter bola de cristal. Então, e volta. O que sabe nadar com o inconsciente, ele vai nada e traz a informação e volta para a ilha, em segurança. Mas... E esse aprender a nadar é o responsável que guia essa regressão não pode querer levar para onde ele acha que deve. Excelente. Porque já vi casos. Veio uma vez um paciente de Brasília, entende? Estava à beira da loucura. Entende? Tivemos um trabalho para arrumar isso. Porque acessou informações que não podia. Não podia tirar. Você tem que ter um respeito. O que essa pessoa precisa hoje? Sim. É sempre a pergunta que eu faço para o meu ser superior. O que essa pessoa precisa hoje? Saber. Aí eu vou, e nunca digo onde ela vai. Eu pego um sentimento que ela tem forte, que não sabe lidar, vamos dizer, a raiva. E aí, então, eu digo, vá a um momento mais antigo da sua raiva, que você possa ir, hoje. E a pessoa vai só onde pode ir. Exatamente. Certa vez, ouvindo um facilitador muito prudente, muito coerente, com a mesma narrativa que a sua, no sentido de a gente só pode levar até onde a pessoa pode ir, e a condução da regressão não pode ser feita nem à revelia, e nem por curiosidade do facilitador, e nem pelo que ele considera que é o certo. Vamos revelar tudo, e aí eu vou liberar tudo. Lê do engano, né? Lê do engano. E aí, ele, com esse discurso, ele disse assim, olha, vou contar um exemplo. Então, o exemplo é o exemplo de alguém que me contou, mas que serve para a audiência. Ele falou o seguinte, peguei uma menina que ela havia procurado uma regressão que foi feita por alguém inábil. Por quê? Qual era a queixa principal dela? Ela tinha medo de água. E ela estava noiva, iria, na lua de mel, estava planejado um cruzeiro, um transatlântico com um noivo. E quanto mais o tempo se aproximava do casamento, tanto maior era a angústia dela. Ela falou assim, como é que vai ser? Eu já vou casar angustiada. Eu estou quase não casando. Ou eu não vou pro cruzeiro. Porque o pânico só aumentava. E aí, infelizmente, a inabilidade do facilitador foi conduzindo ela para ver o momento em que ela passou por algum processo aviltante. Aí ela falou assim, eu estou vendo. Tem alguém me afogando dentro de um barril de água, um barril antigo, cortado ao meio, aqueles barris de lavar roupa e tal. Tem alguém me afogando. Como é? Tina, me afogando num barril numa tina. Numa tina que é metade de um barril. Ele poderia ter parado ali e poderia ter tirado ela do núcleo traumático ali e seria o suficiente, porque ela só queria resolver o problema dela com água. Mas ele, infelizmente, inadvertidamente, foi além. Ela falou assim, quem é que está te afogando? Eita, lascou-se. Lascou-se. Olha... Vai que ela descobre que é o noivo. Não é a minha clarividente sapiência. Essa é a Celinha. Exatamente. Ela descobriu que era o noivo, e aí, obviamente,
indignada, acionou uma série de memórias, de emoções conflitantes, devastadoras, tempestuosas, rompeu com ele, porque aí ela acionou a raiva dele, aí ela, como se ela tivesse o medo... E a insegurança, ela não... E o medo não só do mar, mas dele afogar ela naquele tanto de água. exatamente, Eu vou jogar com ela esse cara pra esse tanto conversa. d'água. Então, quando eu sou o paciente e eu vou fazer regressão, eu sinto, eu vejo... O condutor vai te guiando. Então a pessoa vive uma memória de vidas passadas? Ela vê? Tem pessoas que veem detalhadamente. Olha Tem só. outras que veem fragmentos e sensações. Sim. É igual mediunidade. É. Você vai abrindo do jeito que você acredita e pode. E quando está na condução de uma pessoa responsável, aqui, né, a Celinha está falando, você está num campo energeticamente controlado. Sim. Tem uma equipe de mentores fazendo a gestão. Olha, podemos ir até aqui, liberalemos. Ih, também não consigo. Liberar. E vocês entenderam? Vamos liberá-la do medo do afogamento e só. That's all. Não vamos perguntar quem foi. Quem foi? Consegui, ó. Liberaremos. Jamais perguntar quem foi. Às vezes a própria pessoa identifica porque ela pode. Porque ela pode. Ela chega e diz, mas eu acho que é minha mãe. Pixe, mas aí ela podia processar Não, aquilo. é porque ela pergunta. Ela não, o mentor dela, mais do que isso, vamos dizer assim, o ori dela, né? Sim. O ser superior Sim. dela, está ali no controle. Exato. Entende? Se ninguém interferir, entende? Sair a revelia, ele segura, entendeu? Agora, então ela não vai lembrar, a pessoa não vai lembrar Exato. sozinha. Agora, se você futucar... E aí, na palestra, ele completou, né? O facilitador, o então palestrante completou, falou assim, é aí que o terapeuta se envolve no karma do assistido e quer saber, bem feito para ele, se voltar filho deles dois na próxima vida para unir o casal. Foi ótimo. Foi a ilustração dele. Então, isso só para vocês entenderem o nível de responsabilidade, que não dá para ser feito com qualquer pessoa, Não. de qualquer jeito, ou do jeito que você acha que é o certo, né? Eu tenho que saber. É muito comum, né, Celinha? A gente ouve como a narrativa da humanidade é tola e infantil. Quantas pessoas dizem pra gente assim, eu quero a verdade. Não, amor. Amor, você não está preparada para a verdade. Ninguém. Possível para você. A verdade possível, adaptada, suavizada. Suavizada. E com muito eufemismo, muita leveza. Ninguém está preparado para a verdade. Não. A verdade ela é uma metralhadora na nossa cabeça. Não só a verdade a respeito do que o outro que você considera o fez, mas a respeito do que você foi capaz de fazer. Sim. Tem gente que não suporta. Não suporta. Não suporta, porque ela acredita que não erra. Então, quando a gente Então, ouve se ela vê uma coisa dessa, ela entra em... ela dá uma surtadinha. Tá surtada. Então, acho que cabe até aqui, com perdão do processo, não quero ter comentário eclesiástico, não, mas acho que cabe. Quando a gente ouve a máxima de Jesus, conhecereis a verdade vos libertará, preste atenção, a verdade não é tudo sobre as suas vidas passadas. Não é esta a verdade. Não, é a verdade fora do véu, é a verdade. É uma outra verdade. É a sua, vamos dizer, é você. De outra forma, em Sim. outro viés, em uma nova configuração. Exatamente. Célia, eu, assim, nesse bate-papo, eu noto que você é uma pessoa de uma alma muito curiosa. Sou. Então você, pelo que vejo, você recebe um aprendizado, uma informação, e você, mas e vai além, né? E aí eu queria que você falasse alguma coisa no seguinte sentido. Nesses, recentemente, ou alguma coisa que te deu um entendimento dessa sua curiosidade da alma, qual foi o entendimento que você foi como se fosse assim, mastigando, mas não compreendeu, e teve um momento que você... entendi. Mas isso é o tempo inteiro. O tempo inteiro? O tempo inteiro. Você pode dar um exemplo para a gente? Tantos, olha, tem um que é tão assim, simples. Se lembram aquele crime que houve na Candelária,
Com os crianças, os menores Com as crianças. Sim, me lembro, aquela chacina, né? E a chacina, exatamente. Chacina na Candelária. É. Isso acontece, esse tipo de insight, até quando eu estou me perguntando, mas qual é a causa disso? E deixo passar. Vem aos pouquinhos, pouquinhos, pouquinhos. Mas é preciso você ter o repertório, você recebe a verdade Sim. Homeopaticamente. Isso. Então, esse é um exemplo típico da verdade que vai sendo dada a você, seja qual for. Sobre o que acontece fora do planeta Terra, não importa. Sobre o seu autoconhecimento, é homeopaticamente. Essa minha tia madrinha que eu te falei, né, espírita, ela tinha uma mediunidade fortíssima e eu tinha uns enganos, porque isso faz muito tempo, né? Claro. Eu não lembro e não sei Sim. linearmente se tem 30 anos, se tem mais que isso. Ok. Então, eu tinha uns preconceitos, entende? Assim, contra assaltante, e assim, quer dizer, me deixava desconfortável. Claro. E isso devia estar atrapalhando o meu desenvolvimento. Sim. Acordo, tomo consciência, dormindo, de que eu estou num espaço dentro da Igreja da Candelária. Isso foi, vamos dizer, Eita. uns 3 dias depois da chacina. Eu estou ali, escuro, denso, mas era o campo astral, não era porque era de noite. E aparece a minha tia, enorme, porque ela tinha era o Biratã, era um índio. Um caboclo Biratã. Caboclo lindíssimo, Biratã. lindíssimo. Você conhece? Pois Conheço o Caboclo Biratã. Ela incorporava para fazer limpeza e tudo isso. Então, ela estava com um cocar dele. Eu fico toda arrepiada. Um cocar dele, altíssima, que é uma coisa assim, né? E eu disse para ela, ué, o que estou fazendo aqui? Ela me pegou, me mostrou, eu vi as crianças todas, quer dizer, no astral. Sim. E depois eu descobri, bem há pouco tempo, que as igrejas são centros de resgate. No caso, essa por causa disso, mas não é só por causa disso, são centros de resgate. Acumulam sinagogas também, todo lugar que tem um campo de intenção e que cria uma egrégora favorável à proteção ali. Então, ela me mostra aquelas crianças todas ali, sob controle, para poderem ser acalmadas e poder serem levadas, né? Sim. E aí ela vai me explicando. Muita coisa eu não entendi. Aí depois ela me faz junto e me leva junto para o resgate. Apaga. Eu só lembro dela me falando e me levando, mostrando aquilo. Eu disse, que coisa incrível. E ela tinha bem aquele jeito forte de liderança de caboclo mesmo. E aí eu disse, o que será que eu tinha que aprender com isso? Mas, claro, eu digo, tem a ver com isso, mas vamos ver. E fui deixando passar. A cada, eu vou dizer ano, mas podia ser 3 anos, podia ser 6 meses, não era linear, ia alternando. Eu lembrava de um pedaço. Olha. E aí eu ia entendendo. Ia juntando as peças. Ia juntando quebra-cabeças. Sim. Então, a informação, era preciso que eu pegasse um pedaço, evoluísse um pouco, entendesse um pouco, melhorasse um pouco. E aí saía o resto. E nós temos a permissão de saber essa curva de entendimento sobre a chacina que veio para você? Ou não? Não. Não podemos? Não. Isso ela não entrou. Era a minha relação. Da sua relação com esse medo de assalto. Com esse medo de assalto, com a questão da violência. Da violência, dos desviados, tudo isso. Então era para o teu aprendizado. Era para o meu aprendizado. E num âmbito assim global, por exemplo, o 11 de setembro, das Torres Gêmeas, você teve algum insight? Não nada ligado ao coletivo? Não, nada ligado ao coletivo. Ah, tá. Nossa. Agora, ao pessoal, eu tive. Foi bem o início de tudo. Eu acho que tem a ver com toda a questão, inclusive porque eu fazia cinema, adorava psicologia, cheguei a fazer
a psicologia durante o tempo tradicional, mas depois eu disse não. Cheguei lá com um livro de Jung, isso em 1970, 70, com um livro de Jung. E aí recebi deboche, bullying dos professores, dos alunos. E eu tinha que comprar isso nos irmãos franceses do sei que das flores. E aí, porque não tinha aqui publicação desse tipo. Era um livro, não. E eu disse, não quero mais. Foi aí quando eu fui para Paris, morar fora. Porque eu tinha acabado de casar, e casei só no civil, com o pai da minha filha, que foi o primeiro marido, e ele ganhou um prêmio como jovem mascote para ir para Paris. Então ficamos lá, e eu fui aproveitar para estudar e fazer os workshops e estudar transpessoal, porque aqui não tinha, não. Em 1973... Tinha nada, né? Tinha nada. Então, foi isso. Então, eu fui numa nave. Foi a primeira vez que eles liberaram uma nave que eu hoje identifico como uma nave dos Jardineiros do Espaço. Porque eu primeiro fui conhecer uns corredores com cristal, era uma enorme nave, imensa. E com corredores, como hoje em dia tem, nos Estados Unidos tem aqui o Museu Natural, como é que a gente chama? De História Natural. Tem os peixes, boto. O aquário? O aquário do Rio? Só que nos Estados Unidos tem tudo, né? Tem todos os tipos. Era uma coisa assim, mas muito mais grandiosa. Todos os animais que precisavam ser preservados. E tinham plantas também. Então, eu conheci isso. E conheci o computador que não existia. Tinham 2 seres sentados numa sala, e uma mesa redonda, e assim, a maior. E eu tive permissão de olhar, e eu olhei, e eu via o globo, e eles faziam um zoom. O zoom eu conhecia, porque eu fazia cinema, né, quando tinha 18, 20 anos. E tinha o zoom, e é como se eles estivessem pesquisando pontos, pessoas que podiam, dentro de uma rede. Era essa informação que eu recebia. E depois, várias pessoas, como eu, com cordão umbilical, cordão de prata, né? Que sinal que estava encarnado, sentadas, e aí eu fui para uma maca fechada, onde eles botavam pequenas, reativavam. Hoje em dia, a gente vê isso em marca-passo, né? Eles botam um programa que vai funcionar de acordo com o seu... Monitorando, né? Monitorando. Ah, sim. Entendeu? E então, e aí, depois me mostraram um buraco negro enorme e disseram de onde era a nave, de onde nós tínhamos saído. Mas não existia buraco negro, mas eu já comprava toda vez o Planet, a revista Planet. E aí, essa revista eu sempre acompanhava. Quase um ano depois, eu abro e tem uma nota assim de canto de página e diz, a NASA descobriu. Aí eu disse, então é verdade. Olha. Entendeu? Aí chamado buraco negro. Então, é incrível. E eu sinto que a cada evolução minha de repertório, de compreensão, de evolução, eu entendia alguma coisa. Foi quando apareceu, aqui no Brasil, aquilo que eu já estudava lá fora, que era transpessoal. E aí veio com o rapaz que fazia com o professor Hugo e a Mítia, que era um inglês, e a mulher dele davam cursos. Ele era fantástico. E ele dava cursos de regressão, mas não da transpessoal. Sim. Mas eu fui lá para conhecer a Dianética.
E aí ele era dissidente, e eles vieram para o Brasil, e eu fiz esse curso, e fiz a terapia com ele. E aí foi quando eu vivi intensamente a minha regressão de memória. Mas eu fui mudando, porque eu tinha a transpessoal, e aí e tinha outras experiências, né, mais espirituais. Então, eu fui construindo a regressão com valores mais cuidadosos, né? Ele era muito cuidadoso, mas era uma coisa mais tecnológica. Ele tinha também os aparelhos, e ele era um fantástico. Já faleceram os dois, muito idosos, e Hugo Mitja e Madalena Mitja. Então, essas regressões foram as grandes regressões da minha vida. Muito Fora algumas naturais e espontâneas. Sim, sim. Então, é isso. Que maravilhoso. Ô, Célia, para a gente ir para os momentos finais aqui do nosso bate-papo, eu já falei no episódio passado do livro que eu estou lendo, que é Os Quatro Compromissos. Sim, falou. É um livrinho assim, ó, que, meu Deus do céu, Tá mexendo ele com dá tudo. na tua cara O o tempo livro. todo. All the time. E tem uma coisa tão bonita lá, que ele fala que quando a gente vai abrindo, né, a nossa consciência, que a gente começa... E aí, na introdução do livro, já fala dessa experiência de um tolteca, né, que ele... Um dia ele sonha, sai do corpo, e ele começa a ver Deus em tudo. Né, e ele vai descrevendo. Isso é muito lindo. Um dia eu vou pegar esse livro aqui e ler a introdução para você. Lê um pouquinho pra gente. Vai custar, não é brincadeira. E aí, ele... lá na conclusão do livro, vai falando um pouco disso, da nossa... Que quando a gente vai se curando, a gente vai começando a ver Deus em tudo. Né? E me deu uma certa frustração, assim, porque, primeiro, que eu não estou vendo Deus em tudo. Né? Esse é o primeiro ponto. Calma, Marcelo. Eu vou pedindo, me ensina, porque aí vem um, me faz raiva, vem outro, faz tal coisa. Como é que eu vou ver Deus? Mas a raiva também. É de Deus, né? É Deus. Não existe uma criação. E a minha pergunta é, como você que já, né, passou por tanta coisa, viveu tanto intensamente essa vida espiritual, e se dedica a sua vida a isso, mesmo e vivendo nesse mundo que, ora, às vezes é um inferno, né? Muitas vezes, né? Dependendo do olhar que você tem para ele, mas esse inferno se apresenta muitas vezes para você. Como é que você vê Deus? Como é que você consegue ver Deus em tudo? Você já pensou nisso? Como é que você... Qual conselho, qual instrução você daria para a gente que, apesar de todo esse drama, conseguir ver o divino? Eu acho que o que eu faço, né, talvez seja uma forma de conseguir driblar, né, esse drama que a gente entra, né, quando a gente está vendo a escuridão, vendo tudo de cabeça para baixo, e você acaba se vitimizando, diz, meu Deus, que mundo. Eu paro sempre, quando eu vejo que está demais, eu paro, vou para o canto, entendeu? Se não puder, chego em casa, abro a janela, vejo, né, o céu, tal, respiro fundo e relaxo. Respiro. Fico respirando até acalmar, para mudar o olhar. Porque você olha para o sol batendo, a chuva, tudo é Deus. Então, quer dizer, tentar olhar essa loucura que está, né? Porque está uma loucura. Completa. Tentar olhar essa loucura como algo passageiro. Algo que vem da escuridão, mas que a luz vai dissipar. Porque a escuridão é apenas ignorância. Ignorância no mais bruto possível. Né? Então, como fazer isso? Quer dizer, se eu entrar junto, eu também me escureço. Já aconteceu de entrar, ficar com raiva, de mas que coisa isso? Mas não, eu tenho essa escuridão em mim.
Então, eu tenho que ficar assim, eu me sinto assim, como se eu estivesse no alto da montanha, eu fecho os olhos e me sinto no alto da montanha, a brisa, o sol, entendeu? E eu olhando eu no mundo, com a minha escuridão, com a escuridão dos outros, não importa se é maior ou menor, mas é tudo isso. Né? E eu tento me afastar da escuridão, através da respiração e do distanciamento. Olhar de cima e olhar com o olhar de Deus. Porque é como se você buscasse a sua semente divina, que você tem também, e olhasse, em vez de com o olhar da sombra, da raiva, do medo, da culpa, da intolerância, eu olho com o outro lado meu, que tem luz, que é o olhar divino, a minha semente divina. Então, eu olhando para mim e para a multidão, eu me distancio da raiva, da intolerância, entendeu? É um exercício de afastamento. Dizer, tá bom, isso existe, mas vai me levar aonde? Lugar nenhum. Então, deixa eu ver com distanciamento o que eu posso fazer. É porque se mantiver embolado naquilo que está ali, vai afundar, né? Vai junto. Você ganha uma densidade incontrolável e afunda. E não dá conta, porque rapidinho você já Você se afunda está junto. se debatendo. Se debatendo. Maravilhoso. Não é maravilhosa? Maravilhosa. Maravilhosa. Celine, Nós são vocês. A gente Fazem também. Perguntas espertíssimas. A gente é espertinho, a gente é criança crescida, rapaz, mocinha. minha cara, que felicidade ter você aqui. Ai, eu também Meu tô coração, feliz de estar com Nosso coração. Nosso coração. Muito feliz de Tô verdade. muito grato. Eu também. É... Foi um prazer imenso. Ai, que bom. Nem estar aqui em casa. Ah, que ótimo. Essa é a parte que eu mais gosto. Então, já que você está em casa, a casa é sempre sua. Exato. Está todas as vezes que você quiser vir. Muito E a gente obrigada. tem tanta coisa para falar, né? Tem tanta. Quando a Muito. gente começa, eu nunca... Nunca acaba. Nunca acaba. Exato. E vocês são ótimos. A gente fica aqui. Vai. Então a gente conheceu hoje um pedacinho seu, mas tem tantos. E aí a gente. Nós somos um caleidoscópio. Caleidoscópio. Então a gente vai aprofundando com o tempo. Tá ótimo. Mas adoramos essa conversa. Muito obrigado. adorei. Redes sociais dela? É. É recíproco. Ah, que bom. Você tem Instagram? Tenho. Tem. Uso pouquíssimo. Eu uso mais o Facebook e tenho o site. Então Ah, fala tá. o site. O site é www.celiaresende.com.br. Perfeito. E o Facebook, qual que é? Que você mais usa? E não lembro. Não sabe, lembro. tá bom. Não, é só botar Célia Resende. Célia Rezende que vai Vamos achar. achar. Vai chegar lá. Bom, para E quem o tiver- Instagram também. É celiaresende.psicoterapeuta, uma coisa assim. Perfeito. Se a pessoa tiver interesse em fazer tratamento com você lá pelo site, te localiza, tem contato lá? Tem. Tá. Perfeito. Tá. Então, para quem estiver ouvindo no Spotify, busca lá celiaresende.com.br e também no Instagram, Célia Rezende, psicoterapia e tal, vocês vão achar. Para quem estiver vendo no YouTube, para facilitar, eu vou colocar os links aqui na descrição do episódio, ok? Isso. Obrigado, gente, por vocês que acompanharam a gente até aqui. Curte, compartilha, coloca aqui seus comentários. Se ficou com alguma dúvida ou se você quiser trazer alguma questão para a gente perguntar para a Célia depois, é só deixar aqui que a gente tá pertinho dela, tem o contato dela e a gente vai conversando, Já tá bom? ficamos amigos íntimos. Até o próximo, né? Obrigado. Obrigada a você. Obrigado. Até a obrigado próxima. pela atenção. Obrigada. Até a próxima. Um beijo, até tchau. mais, pessoal. Foi? Que delícia.